Vamos falar então do Supremo, né? O Supremo Tribunal Federal rejeitou agora há pouco um habeas corpus de ofício ao ex-ministro Antônio Palocci. Foram 7-4, derrotados Marco Aurélio Mello, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. O caso começou a ser discutido ontem, inclusive a gente falou bastante aqui ao longo do programa. O STF decidiu não acolher o recurso no mérito, mas o fez em ofício. É confuso, mas a gente vai explicar aqui ao longo do programa. Isso acontece quando a Corte decide não conhecer o habeas corpus por problemas técnicos, mas entende que é necessário, mesmo assim, enfrentar o mérito do processo. Com a decisão de hoje, o Supremo mantém Antônio Palocci em prisão preventiva. Ô Vera, já vou passar a bola para você, para a gente falar, mas eu até chamei na manchete aqui que teve muito discurso forte do Gilmar, do Marco Aurélio. Acho que a gente podia colocar só um trechinho do Gilmar e você já faz as suas considerações. Coloca aí, André. Não se pode, volto a repetir, usar a prisão provisória para obter delação premiada. Isso é tortura em qualquer lugar do mundo. E é preciso deixar isso muito claro. E isso é um vilipêndio à nossa história constitucional e à história constitucional de qualquer país do mundo. Não se pode usar a prisão provisória de forma trêfega para satisfazer algum tipo de perversão pessoal. Não se pode. Não se pode usar prisão provisória, já disse isso na segunda turma, de velhos, idosos, octogenários, para satisfazer perversão pessoal. Não, isso tem que ser repudiado. Vera, suas considerações aí sobre o que está acontecendo lá no Supremo. Eu não acho que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, tenha alguma perversão. Ela justificou bastante bem a manutenção da prisão do ex-ministro Antônio Palocci. Os valores desviados por ele ainda não foram totalmente recuperados. 2, há evidências, provas inclusive, da existência de contas fora do país, para onde foram desviados esses recursos, e essas contas ainda não foram totalmente localizadas e nem os recursos nelas depositados revertidos de volta. 3, a saída do Palocci da cadeia faria com que ele retomasse a articulação com o que a Lava Jato entendeu ser uma organização criminosa, porque ele já foi condenado em primeira instância e poderia voltar a ver a conduta delitiva. Assim entendeu a Procuradora-Geral da República, assim entendeu o juízo que condenou o Palocci, o juízo de Curitiba, e assim entenderam 7 ministros do Supremo. Portanto, eu acho que não há que se falar em tortura, muito menos em perversão e também não em prisão só para obter delação, Patrick. Porque se fosse por isso, o Ministério Público Federal já teria fechado uma delação do Antônio Palocci. E não o fez. Está negociando há alguns meses, não o fez até agora, porque houve problemas nesta negociação e ele agora negocia com a Polícia Federal. Portanto, neste caso, não há que se dizer em prisão prolongada para obter delação premiada. Então, eu acho que ao lançar essas acusações gravíssimas, o ministro Gilmar Mendes faz um ataque frontal à justiça brasileira, ao sistema todo judiciário que envolve o Ministério Público, envolve a Polícia Federal, e acusa todos de serem portadores de más intenções e vilania, a não ser ele próprio. E não é a primeira vez que ele faz isso, ele tem feito isso de forma constante e diuturnamente. Isso não é admissível. Isso, a meu ver, é tão grave ou mais grave do que qualquer ativismo judicial que a gente denuncia aqui por parte de ministros, as manobras para se fazer, colocar ou não processos em pauta, que a gente já acusou a ministra Carmen Lúcia por isso. Então, eu acho que a gente tem aqui que ter uma posição firme quanto a isso. Não é possível que o ministro Gilmar Mendes siga assacando contra os colegas, contra o Ministério Público, contra o juízo de primeira instância, contra o juízo de segundo grau, sem que ninguém reaja. E hoje a gente vai falar, acho que mais à frente, os operadores da Lava Jato reagiram firmemente, porque são acusações muito sérias e feitas dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ele ficou numa situação bastante ruim ao não ser acompanhado nesta tese
Pelo decano Celso de Mello, que tem informado com ele na questão da prisão após condenação em segunda instância. Ele disse com toda calma e sem elevar a voz que prisões preventivas são sim admissíveis quando bem fundamentadas. Portanto, deixou o Gilmar bradando sozinho. Ou na companhia do seu novo amigo Marco Aurélio Mello. Os dois que nunca se entenderam, agora se entendem. Mas ficou ruim para ele a posição do decano. O deixou numa situação frágil, porque ele fez gravíssimas acusações e não foi seguido nem por quem vinha seguindo em outras teses. Importante, aliás, já que você falou do Marco Aurélio, também tem o vídeo, e eu já passo para você, Andreasa. Então a gente já tem o Gilmar, acabamos de ouvir, a Vera fez uma análise, né? Eu queria saber se você pensa assim também, mas antes eu só vou colocar um trechinho do que disse também o Marco Aurélio e já passo para você. Vai lá, André. A custódia que de provisória não tem mais nada, a não ser que, e já se disse isso aqui, se queira continuar fragilizando o paciente para ele vir, aí será solto de imediato, a fazer um acordo de delação. Se coloca alguém na cadeia e se fragiliza mais não poder essa pessoa até que ela entregue cidadãos outros. Para mim, isso tem uma nomenclatura, é Inquisição em pleno século XXI. O que você pensa, Andreasa? Patrick Santos, eu acompanhei esse julgamento integralmente. Um dos mais significativos da miséria do Supremo Tribunal Federal brasileiro, em todos os aspectos. Eu fiquei realmente pasmo, que na primeira preliminar tratada ontem, essa corte tenha se negado a examinar o habeas corpus. Eu considerei inacreditável, porque negando examinar o habeas corpus, no entanto, entrando no mérito, como se o habeas corpus fosse outra coisa, sobre se o habeas corpus, como se o habeas corpus tratasse da culpa ou não culpa do paciente, no caso do Palocci. Não se trata disso. Habeas corpus é liberdade provisória. É um pedido de liberdade em nome de um paciente, no caso do Antônio Palocci, sem fulanizar, que está preso há 1 ano e 8 meses, provisoriamente, condenado apenas em primeira instância, sem trânsito em julgado e sem condenação em segunda instância para estar preso, conforme a jurisprudência atual. Então, o pedido de habeas corpus e o direito a que fosse examinado me parecia, independentemente de quem seja, eu tenho convicção de que o Antônio Palocci é culpado e de que merece estar preso, de acordo com o processo legal. Mas que ele teria direito a que o seu habeas corpus fosse examinado, sem dúvida nenhuma. Então, negaram. Depois, com um bom voto, uma boa intervenção do Dias Toffoli, se impôs que examinasse o habeas corpus de ofício. E aí é preciso aplaudir a postura do ministro Celso de Mello. É exemplar nesse aspecto. Não apenas pelos motivos que disse a Vera, mas é como se deve se comportar um juiz guardião da Constituição. Então vejam, aceitou ontem, na votação preliminar, votou a favor de que se conhecesse do habeas corpus. Foi vencido. Mas ele queria examinar o habeas corpus, é óbvio que ele queria. Como não querer? Nessas circunstâncias. E aí, uma vez, em função do habeas corpus de ofício, uma vez que se tratou do mérito, votou contra o habeas corpus, contra a concessão do habeas corpus. Claro, mas como se negar a examinar um habeas corpus, minha gente? Nesse caso, inacreditável. O que você pensa, Marcelo Madureira? Olha, eu sou um neófito
né, um completo ignorante, uma cavalgadura em conhecimento jurídico, né? É óbvio que não me orgulho disso, procuro até me ilustrar, né, com a profundo conhecimento da Vera, do Carlos, mas o que me chamou mais atenção nesse julgamento agora dessa tarde, né, em que eu tentava trabalhar e acompanhar ao mesmo tempo, foi o comportamento bastante, digamos assim, exuberante, diferente, estranho, dos ministros Gilmar Mendes e do ministro Marco Aurélio Mello, principalmente do ministro Gilmar Mendes. Olhando assim, né, do olhar do asno, do ignorante, mas o que me parece é que o ministro Gilmar Mendes, principalmente, ele está confrontando o próprio tribunal, ele, inclusive, de uma veemência tal, de uma forma tal, que ele acaba quase que até se isolando daqueles outros ministros que até compartilham da sua opinião. E isso me causa espécie, me causa estranheza, porque já de uns tempos para cá, o ministro Gilmar Mendes tem ocupado um certo protagonismo no judiciário brasileiro, em que ele vem fazendo questão de enfatizar e demonstrar uma certa contradição com a justiça não, isso não, mas com a maioria do judiciário, né? Ou então partes importantes do judiciário, com a sociedade brasileira, né, se isolando. E a única inferência, né, a única correlação que eu posso fazer, e que, por favor, Vera, Carlos, Patrick, me corrijam, mas eu notei esse aprofundamento nesse comportamento, digamos assim, extravagante, nesse comportamento fora da curva, a partir das prisões aqui no Rio de Janeiro do Jacó Barata, que controlava a máfia do transporte coletivo, ou ainda controla, talvez, e os seus associados, e da ligação do Gilmar Mendes, inclusive foi padrinho de casamento da filha do Jacó Barata, o cunhado do Gilmar Mendes é sócio do Jacó Barata, né? E a esposa do Gilmar Mendes, a mulher do Gilmar Mendes, é sócia do advogado que defende o Jacó Barata. Gilmar Mendes soltou reiteradas vezes, né, por meio de habeas corpus, né, o Jacó Barata, e na outra medida, na outra ponta, ele frequentando várias vezes o Palácio do Planalto. Enfim, ele tem, de uma maneira geral, apresentado um comportamento bastante estranho. Até ontem eu havia lido que o professor Carvalhosa, né, tinha entrado, não sei como é que, o instrumento legal que isso pode, mas com um pedido, né, de um processo de impeachment do próprio Gilmar Mendes, que me parece, até por coisas chulas que ele falou para um repórter da Folha de São Paulo, para enfiar a pergunta não sei lá onde, num buraco, né, recôndito da anatomia humana. Enfim, comportamentos inadequados realmente ao magistrado, ainda magistrado de Suprema Corte. Tudo isso, como um cidadão que paga o salário dele, me deixa completamente estupefato. Então, e vamos continuar falando um pouco disso, e acho que, como a Vera disse, né, acho que o voto do Celso de Mello com certeza deve ter irritado ainda mais o ministro Gilmar Mendes, mas a Lava Jato reagiu nesta quinta-feira às acusações do ministro Gilmar Mendes, que no plenário do Supremo ontem afirmou que a corrupção chegou ao Ministério Público Federal. Gilmar citou o ex-procurador Marcelo Miller, envolvido no caso JBS, e também Diogo Castor, que integra a Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná. Em nota, a Força-Tarefa se disse surpreendida e atribuiu a Gilmar absoluta falta de seriedade. Afirmou ainda que a fala do ministro desbordou o equilíbrio e responsabilidade exigidos pelo seu cargo. O que você achou da nota, o Carlos Andreasa? Patrick, era óbvio que eles iam reagir, né? É legítima a reação. Essa briga é muito antiga e é possível dizer que, em alguns aspectos, estão todos certos. Estão todos certos. O caso do Marcelo Miller, não dá para generalizar, né? Não dá para botar o Ministério Público nesse mesmo balaio.
mas são setores influentes do Ministério Público que precisam ser investigados. O caso do Marcelo Miller, o caso JBS, a atuação da Procuradoria-Geral da República, do Janot, aquilo precisa ser investigado. Para mim faz sentido que o ministro do Supremo, seja quem for, cobre da titular do Ministério Público atual, da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que proceda à investigação. Ou não. E da mesma forma como as acusações do Gilmar foram duríssimas e citando nomes, inclusive de um tal caso de um procurador Castor, lá ligado à Força Tarefa, uma acusação grave, é óbvio que a Força Tarefa precisa se defender e reagir. Mas esse é o impasse em que nós nos encontramos. Significativo do ambiente de insegurança jurídica em que o Brasil mergulha gravemente e sem que se possa enxergar luz no final do túnel, porque nenhum desses senhores, nenhum desses atores está cooperando para pacificar questões. É muita vaidade, muita atividade monocrática. E aí eu falo monocrática, atividade pessoal, muito desejo, muita vontade, muito voluntarismo. Em todos os setores. Esses julgamentos no Supremo são exemplares disso. Aliás, para passar a palavra para os colegas, para dizer que eles ainda não entraram no caso do Maluf, estão já tratando o terceiro processo relativo a questões financeiras e tal. O Dias Toffoli já pediu 2 ou 3 vistas, logo chega-se no Maluf, espera. E aí, Vera, o que você acha? Eu acho que a reação da Força Tarefa é lícita, porque foi acusada de um comportamento totalmente incorreto por parte do ministro Gilmar Mendes, então se defenderam corretamente, acho que num tom adequado neste caso. Concordo com o Andreasa em gênero, número e grau, que o caso do Marcelo Miller tem de ser investigado. Neste programa nós somos os primeiros a alertar para a atividade bastante errada desse procurador, antes mesmo de vir à tona aquele áudio em que o Joesley Batista e o Ricardo Saldi conversam sobre sua proximidade com ele. Então nisso estamos todos de acordo. Só acho que este caso isolado não pode ser usado por um ministro do Supremo para querer estigmatizar todo o Ministério Público, toda a investigação da Lava Jato que vai além do próprio Ministério Público e dizer que todos agem segundo critérios de perversão, perseguição, tortura, porque senão seria lícito fazer o oposto. E eu sou uma que nunca fiz isso, achar que quem vota do outro jeito está fazendo para proteger bandido, porque tem algum esquema com político, etc, etc. Eu acho que quando se extrapola o terreno do concreto, e o caso Marcelo Miller é um caso concreto em que houve desvio de função de um procurador da República que tem de ser punido, portanto. Quando se extrapola do concreto para as conjecturas, você saiu do direito, você saiu da institucionalidade, você se despiu do seu cargo. E é isso que o ministro Gilmar Mendes tem feito sem medo de ser feliz. Ele está atirando para todos os lados acusações levianas por serem graves e não disporem das provas. Ele está fazendo aquilo que, em última instância, ele acusa os procuradores de fazerem. Isso sentado na cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não é razoável, não é nem um pouco razoável. O que você acha, Marcelo Madureira? Não, pois eu acho que exatamente o meu comentário anterior, que eu falo, um documentário de um leigo. Quer dizer, um documentário, documentário de um leigo, relato de um leigo. Exatamente. Olha, essa piada foi hiper sutil, hein, Vera? Essa foi realmente super sutil. Mas, enfim, um documentário de um leigo, o mecanismo é boa. Mas, olha, a opinião de um leigo, né, que um curioso, nesse assunto particular, e que nós brasileiros todos cada vez mais somos obrigados a estudar os vademecums, né? Toda a literatura existente, forense, que é incrivelmente maçante, não foi à toa que eu escolhi a engenharia, mas é isso que foi dito pelos meus colegas. Quer dizer, primeiro, os procuradores se defenderam, como seria esperado. O que é inesperado, o que é surpreendente,
surpreendente é o comportamento de um magistrado do Supremo Tribunal Federal. O que eu queria assim, tentar entender, e perguntei aos meus colegas, assim, o que justificaria esse comportamento, né? O que justificaria de forma... Será que realmente o resto da corte, o resto está tão errado assim? Existe um entendimento assim tão equivocado da jurisprudência? Afinal, porque eu não gosto, eu me recuso realmente a fazer o tipo de inferência que eu acabei fazendo, mas é extremamente constrangedor, mas a única coisa que eu posso ligar é ele ao Jacob Barata, é ele à máfia do esporte do Rio de Janeiro, é ele ao Michel Temer, é ele... Isso seria uma coisa assim apavorante, você imaginar que um juiz de Suprema Corte tivesse ligações nefastas e irregulares, né? Seria um horror isso, eu me recuso a pensar isso. Mas eu não consigo encontrar nenhum outro argumento razoável para o comportamento do Gilmar Mendes dessa forma. Vocês teriam alguma hipótese ou mesmo alguma... Não, eu não posso levantar hipótese porque eu critiquei justamente ele por fazer isso, aventar um monte de acusações. Sim, mas você é uma jornalista. Provas. Pera, não, mas aí eu tenho que apurar. Você não é ministra. Mas eu não sou uma hipotecária, eu sou uma jornalista, eu tenho que apurar, não posso levantar hipótese. Mas você é uma jornalista... Madu, não, só uma jornalista mulher, e as mulheres têm um sexto sentido. As mulheres têm um poder de sacação das coisas que nós homens não temos. Prefiro passar a mão no telefone e apurar. Uma intuição feminina que eu respeito muito. Também é bom. Também é bom você, Andreasa. Vai lá, Andreasa. Que a posição radicalizada do Gilmar Mendes talvez nos passe a impressão de um ministro isolado. E isso pode até acontecer em consequência de que, ultimamente, ele tem, inclusive, se voltado, subindo o tom contra os seus próprios colegas. Mas o que a história recente desse tribunal indica é que ele está dividido. O tribunal está dividido nas matérias. Frequentemente, quando o assunto é... temas de grandeza nacional, com cobertura da imprensa, esses de que estamos falando agora, o placar é 6-5. Então, a despeito da posição radicalizada de um ou de outro, o tribunal, de fato, está rachado, o que sugere para nós que as matérias são controversas mesmo. Quer dizer, que mesmo a posição do Gilmar Mendes, a despeito do modo como ele a expressa, é legítima. Porque muitas vezes é a posição do Celso de Mello, contra quem, suponho, não há o que se falar, o decano da corte, ou não. Nem tudo que o Gilmar Mendes diz, com a ressalva do modo como expressa, por vir dele, deve ser descartado pelo nosso exame. Ele generaliza, por exemplo, a respeito das prisões provisórias, que chama de tortura e instrumento para que as pessoas delatem. É um exagero, né? Como é um exagero tratar todo o Ministério Público como uma quadrilha. Mas estará errado dizer que eventualmente sim, e nós já falamos aqui neste programa, que eventualmente sim, prisões provisórias já foram usadas como instrumento de pressão para que se faça delação premiada? Vera. Não, eu acho que é um instrumento que é usado, eu acho que até os operadores da Lava Jato já admitiram que a nova forma de encarar a prisão preventiva, principalmente, como algo mais efetivo e mais usado de uma maneira mais dura, sim contribuiu, assim como a questão da condenação à prisão após condenação em segunda instância, para que o Instituto da Delação Premiada pegasse. Mas daí a se falar que as pessoas sofrem tortura para isso, eu acho absurdo, porque existem juízes no Brasil. A se provar que os presos estão submetidos a algum tipo de supressão de direito
todas essas instâncias que negaram habeas corpus a alguém como Antônio Palocci, por exemplo, seriam sádicas e perversas, como disse o Gilmar Mendes. Isso é inadmissível. Isso é uma história semelhante à do Lula, de que ele é um preso político. Existem instituições no país, existem instâncias no judiciário, e ele recorreu a todas elas, recorreu ao TRF4, recorreu ao STJ e foi ao Supremo, onde 7 ministros lhe disseram não. Não foram 6 dessa vez, a maioria se ampliou. Então, eu acho que os ministros do Supremo, além de todas as pessoas, e mais do que todas as pessoas, têm de ter apreço ao que se faz ali, sob pena de, aí sim, desmoralizar o próprio tribunal. É lógico que ele tem o direito de ser contra esta concepção de prisões provisórias, mas daí a exacerbar e dizer que essa prática e a sua defesa pelos colegas, pelo Ministério Público e por todo o sistema judiciário se inscrevem numa lógica semelhante à da Inquisição, de tortura, de colocar as pessoas em masmorras, isso é um desserviço que ele presta à institucionalidade e à melhora da prestação jurisdicional no Brasil, porque essa melhora pressupõe que as pessoas paguem pelos seus crimes. E o Palocci é acusado de ser vamos lembrar, comandante da Conta Geral de Propina. É esse cara que a gente está falando. E aí ele deixa de analisar o caso do Palocci, se põe a fazer uma peroração contra as prisões provisórias e esquece do que foi feito, coisa que ele não fazia antes. Essa não era a posição do ministro Gilmar Mendes no início da Lava Jato. Ele foi, por exemplo, a favor da prisão do Palocci, quando das primeiras vezes que ele bateu lá querendo habeas corpus, o Gilmar já lhe negou. E disse, quando suspendeu a nomeação do Lula para a Casa Civil, que não podia admitir uma nomeação que tinha como um dos objetivos evitar uma prisão preventiva. Portanto, ele julgava lícita uma prisão preventiva naquele momento. Então, o Gilmar não é o único detentor da retidão e da coerência. Ele já teve uma postura bastante ambivalente desde que a Lava Jato começou. Quer falar alguma coisa, Madu? Vai lá pra gente ir pra parada. Só para concluir, assim, mais uma vez, marcando minha posição de ignorante, cidadão pagador de impostos, porém ignorante de questões jurídicas, com essa coisa toda, o que nós observamos, o populacho, é que com a prisão provisória, com a delação premiada e a prisão em segunda instância, só assim a luta contra a corrupção no Brasil obteve um significativo avanço. Isso é concreto, isso é real, né? Isso aconteceu e somos todos testemunhas. Agora, das consequências que isso possa ter de cometer uma injustiça ali e outra aqui, é o colateral que se chama em guerra, né? Que morra o inocente aqui, morra o inocente. Se você liquidou o inimigo, tá tudo certo. Essa é a opinião daquele que realmente não milita, né, nos livros de forenses. Essa que posso estar completamente enganado, mas eu acho que essa minha opinião é a opinião média de uma grande parte do povo brasileiro.